Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu sou o pastor Daniel Carneiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Jaboatão. E, primeiramente, eu quero convidar você a fazer uma visita à nossa igreja, que fica na rua Floriano Peixoto, bem no centro de Jaboatão, por trás da antiga prefeitura da cidade. Nesse vídeo hoje, eu quero conversar com você sobre a guarda do dia do Senhor. Um mandamento que tem sido quebrado, que tem deixado de ser observado por tantos crentes em nossos dias. Eu quero começar essa nossa palavra lendo o texto de Êxodo, capítulo 20, versos 8 ao 11, que diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós temos aqui a base bíblica inicial no Velho Testamento para a guarda do sábado. Note que nessa passagem que nós lemos, nós aprendemos que o 4º mandamento, que fala sobre guardar o sábado, exige a santificação, ou seja, exige a separação para Deus de um dia em cada 7, que se constituirá no santo repouso semanal. Então, a guarda do sábado do Senhor não significa simplesmente que eu devo descansar um dia, no sentido de que eu vou passar o dia todo deitado na rede, de pernas para cima, sem fazer absolutamente nada. Na verdade, a guarda do dia do Senhor significa que eu devo deixar as minhas atividades comuns, normais da vida, para me envolver num outro tipo de atividade, num outro tipo de trabalho, que é o trabalho espiritual, que é o louvor, a adoração coletiva ao Senhor, a adoração pública. Então a gente percebe, a partir dessa passagem, que nós devemos guardar um dia na semana para o Senhor. E isto é um mandamento de Deus para nós. Mas, apesar disso, apesar dessa recomendação de Deus, aliás, dessa ordem de Deus, para que nós trabalhemos 6 dias e dediquemos um dia a Ele, o que é que nós percebemos? Percebemos que este mandamento é um dos mais quebrados pelos crentes, que no dia do Senhor, em vez de estarem na igreja, adorando ao Senhor, como o Senhor exige, estão fazendo o quê? Dormindo, ou indo ao shopping, à praia, ao campo de futebol, ou mesmo ficam em casa fazendo algum trabalho da escola, da faculdade, ou pintando a casa, fazendo alguma coisa de reforma na casa, etc. Então, note que, apesar de Deus ter dado a ordem para que nós guardemos um dia em 7, para que reservemos um dia em 7 para o louvor dele, para a adoração a ele, esse mandamento do Senhor tem entrado no ouvido e tem saído no outro ouvido de muitos crentes. Então nós vivemos hoje uma geração de crentes que agem de forma diferente de como os crentes do passado agiram. No passado, o crente era conhecido como alguém que ao domingo ia à igreja, mas hoje, ao domingo, o crente vai para qualquer lugar, ou para tudo quanto é lugar, menos para a casa do Senhor, adorá-lo, louvá-lo de forma pública. Vamos observar aqui alguns tópicos, alguns pontos a respeito desse mandamento que o Senhor nos ordena guardar. Então, primeiramente, nós vamos observar a questão da guarda do dia do Senhor no Antigo Testamento. E um detalhe que a gente tem que entender aqui é que o mandamento para se guardar o dia do Senhor vem antes dos 10 mandamentos. Muita gente entende os 10 mandamentos, ou entende a guarda do sábado apenas nos 10 mandamentos. Quando lê os 10 mandamentos, então tem lá a guarda do sábado, o 4º mandamento. Mas nós temos
a guarda do sábado no Antigo Testamento, bem antes de Deus dar os 10 mandamentos. Por exemplo, onde é que nós encontramos os 10 mandamentos? Nós encontramos em Êxodo capítulo 20. E veja, 4 capítulos antes, o capítulo 16 de Êxodo, verso 23 diz: respondeu-lhes ele, Moisés, falando: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Quer dizer, o mandamento do sábado já era conhecido do povo de Deus antes dos 10 mandamentos. E esse mandamento foi incluído entre os 10 mandamentos. O descanso do 7º dia era mais que um mandamento judaico. O descanso do 7º dia era uma instituição de Deus, como um memorial da criação, conforme Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então Deus foi assim. Ele trabalhou 6 dias na criação do mundo e então descansou. O descanso de Deus aí é que ele encerrou a sua obra. Não é que Deus estava cansado, é que ele encerrou a sua obra. E então, em Êxodo capítulo 20, que a gente já leu, versos 8 ao 11, o sábado é ordenado sob a afirmação de que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. As comemorações sabáticas, então, lembravam ao povo judeu não somente que Deus é criador, mas que fornece à criação o tempo de culto, uma oportunidade de adoração. Então, a gente, quando olha para o sábado, a gente pensa assim: o sábado tanto fala da obra de Deus, que Deus trabalhou durante 6 dias e terminou a sua obra no 7º dia, e então ele disse que nós devemos também trabalhar 6 dias, e o 7º dia nós não devemos trabalhar, mas nós devemos dedicar a ele. Então, o mandamento do 7º dia nos lembra a criação de Deus e o seu descanso, e lembra também a nós que nós devemos trabalhar 6 dias e repousar mas esse repouso é exatamente para um tempo de adoração. Não é um tempo para a gente ir para a praia, não é um tempo para a gente ir para shopping, para a feira, passear, dormir o dia todo, mas é um tempo para adoração, quando a gente adora a Deus sozinho, adora a Deus em família e adora a Deus também publicamente, quando a gente vai para a igreja louvar o Senhor juntamente com os irmãos. Isso é o que a gente encontra na história da igreja. Durante toda a história da igreja, os cristãos sempre fizeram isso. Além da adoração particular, familiar, também tinham adoração pública. Eles iam para o templo adorar ao Senhor, louvá-lo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o dia do Senhor no Novo Testamento. E eu quero dizer que nós fazemos distinção no sábado do Antigo Testamento como lei cerimonial ou espiritual e como lei moral. Ou seja, como lei cerimonial, o sábado foi consumado ou cumprido em Cristo, da mesma forma como consumou ou cumpriu os sacrifícios, os sacerdotes, o templo e a Páscoa. Ou seja, aqueles aspectos cerimoniais da lei foram cumpridos em Cristo. Entre esses aspectos estava o sábado como um mandamento cerimonial. E como mandamento cerimonial, ele era observado num determinado dia, que era o 7º dia da semana. Então, o fato de que ele era no 7º dia da semana indica o seu aspecto cerimonial, que foi cumprido por Cristo. Então, quando Cristo morreu, ele sepultou o sábado do 7º dia, assim como ele sepultou a Páscoa, sepultou os sacerdotes, os sacrifícios, o templo, o tabernáculo, etc. Porém, como uma lei moral, o sábado, o dia de descanso, permanece para sempre. Da mesma forma que permanecem todos os outros mandamentos morais, como não ter outros deuses diante do Senhor, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer mentiras do próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Né? Então, do jeito que esses mandamentos, que são morais, permanecem, então o sábado, como um mandamento moral, também permanece. Não mais no 7º dia da semana, mas agora no outro dia, como
daqui a pouco nós veremos. Esses mandamentos morais que nós encontramos nos 10 mandamentos permanecem, não foram anulados. E o Shabá, o dia de descanso, o dia dedicado para a adoração ao Senhor, está entre eles, como um mandamento moral também. Nós que somos presbiterianos, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso padrão de doutrina. E no capítulo 21, a nossa confissão trata a respeito do culto e do dia do Senhor. E então, lá no finalzinho, eu não consigo lembrar aqui qual é a seção, mas lá no finalzinho do capítulo 21, a nossa confissão de fé de Westminster diz assim: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, um descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, ou seja, domingo. E que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Então, aqui a Confissão de Fé chama o domingo de sábado cristão. Enquanto que o sábado do Antigo Testamento é sábado judaico. O nosso sábado é o sábado cristão. Nós não temos mais o sábado do 7º dia, nós agora temos o sábado do primeiro dia. O dia foi mudado por conta de algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, inclusive aqui eu quero citar uma palavra do pastor Joseph Piper. Ele escreveu um livro sobre o dia do Senhor. E nesse livro há um capítulo que é o seguinte: o dia foi mudado, mas a obrigação permanece. Isso é semelhante a, por exemplo, você está na escola, está na faculdade, e o professor marca uma prova para o dia tal. E depois então o professor chega para os alunos e diz assim: olha, eu mudei a data da prova. Então nós vamos fazer a prova em tal data e não mais naquela que eu tinha marcado anteriormente. Quer dizer, mudou o dia da prova, mas a obrigação dos alunos de fazer a prova não mudou. Eles continuam com a obrigação de estudar e de fazer a prova. Assim também, o 7º mandamento mudou do 7º dia da semana, o último dia da semana, para o primeiro dia da semana. Então, embora tenha mudado o dia, não mudou a obrigação para com o dia, que deve ser santificado, deve ser guardado, observado, como um dia de adoração ao Senhor, como um dia de louvor, um dia dedicado ao Senhor. Por que nós guardamos o domingo em lugar do sábado do Antigo Testamento? Porque o nosso dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. Nós entendemos que o domingo substituiu o sábado, pois o sábado pertence à velha ordem, à velha aliança, ao velho pacto, enquanto que o domingo pertence à nova ordem, ao novo pacto, à nova aliança que foi inaugurada por Jesus Cristo. Então eu penso assim, nós entendemos que da mesma forma que a Santa Ceia do Senhor substituiu a Páscoa e como o batismo substituiu a circuncisão, da mesma forma o domingo substituiu o sábado do Velho Testamento. Nós temos algumas razões porque nós pensamos assim. Primeiro, guardamos o domingo como o dia do Senhor, o sábado cristão, e não mais o sábado do Antigo Testamento, porque Cristo ressuscitou num domingo. Mateus 28:1 diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então esse texto continua mostrando que as mulheres foram até o sepulcro e lá não mais encontraram Cristo porque ele havia ressuscitado. Então, na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dos mortos. Então, em homenagem à ressurreição de Jesus, que aconteceu no primeiro dia da semana, é que a igreja tem se reunido aos domingos para cultuar a Deus, para agradecer a Deus, louvar a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, cada domingo que a gente se reúne para adorar a Deus, a gente se lembra da ressurreição de Jesus. Por isso que eu particularmente não concordo com um culto especial do dia da ressurreição que acontece no dia de Páscoa. Eu entendo que o nosso culto da ressurreição é todo domingo. Então, cada domingo que a gente se reúne para cultuar a Deus, para louvar a Deus, adorá-lo, a gente está adorando a Deus por conta da ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo. Em segundo lugar, nós guardamos o domingo
porque nesse dia Cristo apareceu algumas vezes aos discípulos. Por exemplo, João capítulo 20, 19 e 26. Ao cair da tarde daquele dia, que dia? O primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E diz mais, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então veja, o verso 19 diz que Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia de semana, e diz 8 dias depois. Quando esse 8 dias depois? No domingo seguinte, Jesus mais uma vez apareceu aos discípulos para dar a eles algumas instruções. Em terceiro lugar, guardamos o domingo porque nesse dia o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Atos capítulo 2, verso 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós temos aqui, nessa passagem, a menção ao dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes o Espírito foi derramado sobre a igreja. Nós, então, afirmamos, nesse dia, o Senhor Jesus derramou o seu Espírito sobre a igreja. Bom, o Pentecostes aconteceu no domingo, o derramamento do Espírito aconteceu no domingo. Como é que nós sabemos disso? Veja, a palavra Pentecostes significa 50. Contava-se 7 sábados. Depois da Páscoa, contava-se 7 sábados, que são 7 semanas. Então, 7 vezes 7 é igual a 49. E o dia depois do 7º sábado é exatamente o primeiro dia da semana, que em nossa língua chamamos de domingo. Era o dia 50º. Então, este era o dia de Pentecostes. Onde é que eu encontro isso? Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então note, o dia imediato ao 7º sábado é exatamente o dia 50º, dia 50, o dia em que o povo celebrava o Pentecostes. Então, no Pentecostes, que caía no domingo, que era o dia depois do 7º sábado, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. A quarta razão por que nós guardamos o sábado cristão, o domingo, o primeiro dia da semana, é porque os discípulos se reuniam para adorar ao Senhor no domingo. Por exemplo, Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Né? Então, note que os discípulos estavam reunidos com o fim de partir o pão, de celebrar a Santa Ceia, culto ao Senhor, no primeiro dia da semana. Então, essa era a prática da igreja primitiva, se reunir ao primeiro dia da semana para adorar o Senhor, para ouvir a mensagem do Senhor, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. E quando a gente dá uma olhadinha na história da igreja, a gente percebe que sempre foi assim, que ao longo da história da igreja, os cristãos sempre se reuniram de forma pública, coletiva, para adorar o Senhor no domingo. Veja que durante as piores perseguições, perguntavam àqueles que eram suspeitos de serem cristãos, perguntavam assim: você guarda o dia do Senhor? Ou seja, você guarda o domingo? Você guarda o domingo? No latim é assim, domine conservaste. Você guarda o domingo? Você observa o domingo? Diante dessa pergunta, os verdadeiros cristãos respondiam assim: eu sou cristão, não posso deixar de fazer isso. O que os cristãos de hoje responderiam? Então, os cristãos primitivos diziam: eu sou cristão e não posso deixar de guardar o domingo, não posso deixar de reservar esse dia para o culto do Senhor, não posso deixar de reservar esse dia para ser santificado ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor separou para ele, e então nesse dia eu me reúno com os outros irmãos para adorar o Senhor.
uma diferença entre a guarda do sábado do Antigo Testamento e a guarda do sábado do Novo Testamento é que os judeus começavam a observar o seu Shabá no crepúsculo, no início da noite, por volta das 18 horas, enquanto os cristãos guardam o dia do Senhor a partir da aurora, do amanhecer, quando raiou para eles a luz da vida, pensando na ressurreição de Jesus que aconteceu na madrugada do primeiro dia da semana. Os judeus guardavam o dia de Javé. Nós cristãos guardamos o dia de Jesus, que é o domingo. E o mesmo zelo que havia em Israel em guardar o sábado deles do Antigo Testamento, o sábado do sétimo dia, o mesmo zelo que eles tinham para com o sábado deles, nós devemos ter para com o nosso sábado, o sábado cristão, o dia do Senhor. Então é preciso que entendamos que o dia mudou, conforme disse o Joseph Piper, que eu citei no começo. Porém, a obrigação não mudou, ou seja, o dia mudou do último dia da semana para o primeiro dia da semana, mas a obrigação para com o sábado não mudou, ou seja, nós devemos santificar aquele dia ao Senhor, um dia de louvor e adoração ao Senhor. A história da igreja registra essa verdade, de que não mais devemos observar o sétimo dia, o sábado observado pelos judeus do Antigo Testamento, e sim o primeiro dia da semana como um sábado cristão. Aqui eu quero pensar o seguinte, a igreja adventista pergunta assim, por que vocês presbiterianos não guardam o sábado do Antigo Testamento? Ora, não é somente os presbiterianos que não guardam o sábado do Antigo Testamento. Cristão nenhum fora dos adventistas guardam o sábado do Antigo Testamento. Presbiterianos, batistas, congregacionais, anglicanos, episcopais, assembleianos, ninguém guarda o sábado do Antigo Testamento. Só quem guarda o sábado do Antigo Testamento são os adventistas e outros poucos cristãos de mentalidade judaica. Mas a igreja, em sua totalidade, sempre entendeu que o sábado do Antigo Testamento foi sepultado com Jesus. Nós hoje adoramos o Senhor no sábado do primeiro dia, que a igreja sempre observou, no sábado do primeiro dia. Eu quero mostrar aqui alguns pensamentos, algumas palavras de alguns cristãos ao longo da história a respeito do sábado cristão. Primeiro eu quero citar Inácio. Inácio, que viveu ali no segundo século depois de Cristo, disse, não mais vivendo para o sábado do sétimo dia, mas para o dia do Senhor. Então note que logo no comecinho do século cristão, Inácio já dizia que a igreja não vivia mais para o sábado do Antigo Testamento, mas para o sábado do Novo Testamento, o dia do Senhor. Justino Mártir, que também viveu ali por volta do segundo século, também, diz, e no dia chamado domingo, todos os que moram no campo se reúnem em algum lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos. O domingo é o dia em que nós temos nossa assembleia comum. Então veja, mais um pai da igreja aqui, mais um teólogo antigo, segundo século, Justino, dizendo que o domingo é o dia em que um dia que nós temos nossa assembleia comum, é o dia em que os cristãos se reúnem. Então, o testemunho inicial aqui de Inácio e de Justino é que a igreja não guardava mais o sábado do sétimo dia. E tem mais. Orígenes, que viveu ali por volta do terceiro século, diz assim, deixando a observância judaica do sábado, vejamos como o sábado deve ser observado por um cristão. Esta observância do sábado cristão, domingo. Então Orígenes diz, a gente não guarda mais, não vive mais para o sábado judaico. Nós agora vivemos para o sábado cristão, o domingo. Então os cristãos, desde o comecinho da história da igreja, chamam o domingo de sábado cristão. Ainda eu quero citar aqui o Concílio de Cartago, que aconteceu por volta do quinto século depois de Cristo, diz assim, exibições públicas pudessem ser transferidas do domingo cristão para alguns dias da semana. Ou seja, segundo o concílio, o dia de domingo, que era o dia do Senhor, não era um dia apropriado para exibições públicas, jogos, brincadeiras, diversões, etc. Porque era um dia reservado para adoração. Assim como era o sábado do Antigo Testamento, era um dia reservado para adoração.
Então esse dia foi mudado para o primeiro dia da semana, primeiramente por conta da ressurreição de Jesus. Então este não é um dia para exibições, para jogos de futebol e etc., mas é um dia para adoração. O Didaquê, um documento também do segundo século, diz assim: no dia do Senhor, domingo, reúnam-se, partam o pão e tomem a Eucaristia. Então veja, quem guarda hoje o sábado do sétimo dia são apenas os adventistas e um grupo pequeno de crentes de mentalidade judaica, mas a igreja em sua grande massa, ao longo dos séculos, entendeu que o sábado do Antigo Testamento passou. O que nós temos hoje é o sábado do Novo Testamento. Então, como podemos ver, desde cedo na sua história, a igreja já se reunia para adorar a Deus no domingo, chamado sábado cristão, não mais no sábado judaico. Os puritanos do século XVII amavam tanto o domingo como o dia do Senhor, que eles o intitulavam de dia de feira da alma e rei dos dias. Então era o dia para eles que suas almas se deleitavam em adorar o Senhor, em louvar o Senhor. Era o dia em que eles se abasteciam espiritualmente da palavra de Deus e da oração para enfrentar os outros dias da semana, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Que nós tenhamos a mesma atitude dos pais da igreja e dos puritanos, bem como dos reformadores, para com o dia do Senhor. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre como devemos guardar o dia do Senhor. E para responder essa pergunta, eu quero citar o Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 117, que diz assim: o sábado, o dia do Senhor, há de ser santificado por um santo descanso por todo aquele dia, passando todo o tempo nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Então note que o nosso catecismo, o catecismo que é usado pela Igreja Presbiteriana, diz que o dia do Senhor é um dia para ser todo observado para o louvor e adoração ao Senhor. Louvor particular, em família e de forma pública. Então não é observar apenas um pedaço do dia, uma parte do dia, mas é guardar o dia. Por isso que o nosso entendimento é que no dia do Senhor, o crente deve se esforçar para frequentar os dois cultos que nós temos na igreja. Nós temos um culto de manhã e temos um culto de noite. Então o crente nesse dia, no dia do Senhor, deve se esforçar para guardar, para participar desses dois cultos. Ele na minha opinião, ele não deveria escolher um culto para frequentar. Eu conheço alguns pastores, mesmo presbiterianos, que dizem que quem não pode ir de manhã vai de noite, quem não pode ir de noite vai de manhã. O meu entendimento é que o domingo é o dia do Senhor, o crente deve se esforçar para ir os dois cultos. Ele não deve ir de noite para o culto e de manhã ir para a praia e fazer qualquer outra coisa. Ou não deve ir de manhã e de noite ir para o shopping, para o cinema ou para qualquer outro lugar. Ele deve reservar o dia para de manhã ir cultuar a Deus na igreja e de noite também. Ou seja, dedicar o dia à adoração ao Senhor, ao louvor ao Senhor. Então, a principal finalidade do domingo, o sábado cristão, é o culto religioso, né? Infelizmente, no dia do Senhor, crentes viajam para a praia, passam o final de semana na praia e não vêm à igreja louvar o Senhor. Outros, no domingo mesmo, vão à feira, vão ao shopping, vão a campo de futebol, vão correr de bicicleta, vão se divertir, esquecendo que aquele dia não é dele, aquele dia é do Senhor, que tem que ser dedicado ao Senhor, para o serviço do Senhor. Como nós somos presbiterianos, ou como eu sou presbiteriano, eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso manual presbiteriano, que no capítulo que trata sobre os princípios de liturgia, veja como é que esse capítulo do manual presbiteriano trata o dia do Senhor. Então, se você é presbiteriano, se você é reformado, atente para o que eu vou ler aqui no princípio de liturgia do manual presbiteriano. O capítulo 1, artigos 1º ao 4º, afirma o seguinte: todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo. Deve-se consagrar esse dia inteiramente ao Senhor, empregando em exercícios espirituais, públicos e particulares. É necessário, portanto, que haja em todo esse dia santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade, a abstenção de todas as recreações e outras coisas que, lícitas em outros dias, são impróprias ao dia do Senhor. Os crentes
como indivíduos ou famílias, devem ordenar de tal sorte seus negócios ou trabalhos que não sejam impedidos de santificar convenientemente o domingo e tomar parte no culto público. Conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade, ou seja, por toda a igreja. Então, essa última parte aqui, esse último artigo, o artigo 4º, é uma exortação ao conselho, ou seja, ao conjunto de pastores, presbíteros e pastor, para que eles mesmos estejam atentos e zelem, para que eles mesmos guardem o dia do Senhor e eles cuidem para que ninguém na igreja deixe de guardar o dia do Senhor. Mas aquele que não guarda o dia do Senhor seja devidamente admoestado, advertido, para que não quebrem o dia do Senhor, mas que, pelo contrário, observem o dia do Senhor. William Perkins foi um puritano. Disse o seguinte sobre o dia do Senhor: é um abuso notável de muitos fazer do dia do Senhor um dia de esportes e lazer, enquanto deveria ser um dia separado para o culto a Deus. Portanto, a minha conclusão é a seguinte: o crente que não suspende suas atividades no dia do Senhor para agradecer a Deus suas muitas bênçãos e a tão grande salvação que recebeu, é ingrato a Deus e cego à realidade da ressurreição de Cristo ocorrida no domingo e rebelde para com o mandamento do Senhor. Portanto, nós cristãos temos o dever, a obrigação de, no domingo, que é o dia do Senhor, porque assim foi entendido pela igreja ao longo dos séculos, devemos reservar esse dia para o louvor do Senhor. Um amigo meu disse: o meu domingo é a quarta-feira. Ele não tem essa liberdade de dizer que o domingo dele é quarta-feira, porque a igreja, com base na Bíblia, observou que o dia do Senhor não é quarta-feira, mas é o domingo, dia da ressurreição de Jesus, e de que aconteceram várias coisas, como nós já mostramos nesse vídeo. O que nós entendemos é que, historicamente, os cristãos sempre se reuniram no domingo, mas hoje, vários cristãos fracos na doutrina, cristãos sem comunhão com Deus, cristãos que na verdade não experimentaram a verdadeira conversão, estão trocando o culto de Deus no domingo para ir fazer qualquer outra coisa, para cuidar dos seus próprios interesses, dos seus afazeres. Meu irmão, lembre-se, o domingo é o dia do Senhor, não é seu dia. O texto diz: guarda o dia do Senhor, lembra-te do dia do Senhor para santificá-lo. Então o dia é do Senhor, o domingo é o sábado do Senhor, não é seu dia, para você fazer nele o que você quer. Nesse dia você tem que se reunir com a igreja para adorar a Deus e não fazer o que você quer. Pense nisso e se corrija se porventura você não tem observado esse dia como deve ser observado. Então, Deus nos abençoe e nos ajude a guardar